Boa tarde, né? Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao professor John Kleber e também à professora Nilda pelo convite. Quer dizer, para mim, chega a ser até emocionante voltar ao ITA, né? Eu voltei muito pouco, né? Eu formei da turma de 67, então faz muito tempo em engenharia eletrônica, e vivi a engenharia, ou na órbita da engenharia, durante muito tempo, até que no começo aí da década de 90, eu às vezes brincando digo assim, eu me bandiei para as ciências sociais. E abracei essa área, que é uma área que eu acho que tem um potencial muito grande de transformação para um país colonial como o Brasil, que é essa área dos estudos sociais das ciências, tecnologias e sociedades, né? E o John fez uma introdução muito generosa, né, porque também eu sou muito velho, então tem muita coisa para falar, e eu queria mais uma vez frisar que eu agradeço muito a ele. Já passou aí. Eu chamei essa conversa nossa aqui, eu acho importante que seja uma conversa que eu estou muito interessado em ter um retorno, né, de vocês, dessacralizando, né, a Santíssima Trindade moderna. Pai, Estado, Filho, Mercado e o Espírito Santo, Ciência. A expressão é do Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo brasileiro bastante conhecido, e o que eu acho interessante nessa expressão é que o Estado e o mercado andam sempre juntos. Por exemplo, na economia, você tem sempre Estado, mercado, mas a ciência fica meio de lado, como se ela não tivesse um papel muito diretamente imbricado com digamos assim, numa expressão dos estudos sociais de ciência e tecnologia, com o modo de existência que a gente adota, o modo de existência moderna. Então, eu vou dividir a minha apresentação para, digamos assim, provocar perguntas, que eu acho que é uma parte muito importante, e eu vou fazer um esforço para não me perder aqui para falar demais, em 3 partes, né? A primeira parte é uma parte histórica, e vai ser bem breve, e ela se chama A Informática Antes dos Computadores, né? A gente liga muito a palavra informática aos computadores, né? Mas a informática já fazia coisas antes dos computadores. Eu vou chamar a atenção para isso e vou querer que vocês guardem dessa primeira parte muito breve uma ideia, que eu vou frisar qual vai ser. A segunda parte é uma parte mais sociológica, né, que diz respeito à identificação dos corpos, né, alguma coisa que a gente vivenciou mais intensamente no começo do século XXI, né, e que eu chamei de dedos sujos ao duplo clique, né? E a terceira parte, que é a parte que eu tenho que me controlar bastante para não perder muito tempo e a gente chegar nas perguntas, é essa mudança de governança, de pai para filho. Quer dizer, seria uma pergunta, dizendo, será que, numa frase extremamente sintética, será que o poder está passando do Estado para o mercado? É um pouco essa questão. E tem umas inconclusões que eu vou falar no final, né? Então, vamos aqui à primeira parte, né? A informática antes dos computadores. Se a gente regride quase 100 anos, aí na década de 1920, não existiam computadores tais como a gente entende hoje. Quer dizer, não existiam máquinas de programa armazenado, não existiam máquinas de von Neumann, né? Existiam, no entanto, tabuladoras, máquinas eletromecânicas que trabalhavam com cartões perfurados e elas faziam tabulações, quer dizer, elas eram capazes de, uma vez que os cartões fossem
codificados, fazer tabelas e calcular totais, né? E dar informações sobre totalizações e classificações sobre aquelas informações que estavam perfuradas em cartões. Essa tecnologia do cartão durou, inclusive, até a década de 70, 1970. Os grandes computadores usavam como entrada os cartões Olerite, né? Aqueles cartões com 80 colunas, 12 linhas, e as informações eram codificadas ali, né? Ao final da década de 20, no Brasil, a IBM já estava estabelecida como uma máquina, como uma empresa de máquinas tabuladoras. E a tecnologia das máquinas tabuladoras é do final do século XIX, né, do engenheiro, inclusive o Olerite é o nome do engenheiro das primeiras máquinas tabuladoras. E a IBM tinha em operação naquela época, né, mais de 600 empregados, e empregados em diversas agências do governo brasileiro, né? O Brasil não tinha, no entanto, nenhum centro ou órgão governamental encarregado de rastrear os empréstimos estrangeiros. Nós estamos falando aqui da excessiva diversificação da UFRJ, né, e eu usei como exemplo, se alguém pergunta assim, qual é a dívida da UFRJ? Provavelmente ela não sabe, porque ela é uma universidade extremamente diversificada, né, tem 12 hospitais, que eu me lembro até algum tempo atrás, e ela é, como se diz, balcanizada. Cada uma dessas unidades faz empréstimos, ou paga, ou deixa de pagar alguma coisa. Então, você não tem um centro. E é exatamente essa situação do Estado brasileiro nessa época, né? Tinham essas entidades que não se comunicavam, e isso se tornou uma situação muito perigosa, né, e conturbada com o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Agora, o que houve? A IBM juntando, né, e comparando essas informações de diversos órgãos que eram clientes dela e eram órgãos do Estado brasileiro, ela foi capaz de fazer uma tabela, né, um quadro geral que, naquele momento, estava além da capacidade do Estado brasileiro de fazer. E é essa ideia que eu queria que vocês guardassem. Uma empresa que tinha uma capacidade que estava além da capacidade do Estado brasileiro, que era essa capacidade de fazer um panorama unificado da situação econômica, né? E aconteceu que essas tabelas mostraram que os culpados, digamos assim, pela falta de recursos, os culpados de terem criado aquela situação de falta de recursos para o Estado brasileiro, era justamente os paulistas, o que caiu como uma luva para os interesses do Getúlio Vargas, que os paulistas eram, né, a burguesia de São Paulo era a inimiga do Getúlio Vargas naquela época. E isso fez com que, inclusive, o tratamento que o governo brasileiro dava à IBM naquela época, que tinha até recebido uma carta pedindo para ela se retirar do país, isso se inverteu e ela virou uma grande aliada, né, do governo brasileiro. O Valentim Bolsas ficou assim, amigo e uma pessoa muito importante no relacionamento, no comércio internacional do Brasil, amigo do embaixador nos Estados Unidos, do embaixador em Londres, quer dizer, mudou totalmente, né? Ou seja, e aí é realmente a ideia, né? Intencionalmente ou não, né, o padrão de desenvolvimento da IBM na década de 1920, no Brasil, posicionou a companhia em 29 a ser o único agente capaz de construir essa infraestrutura de informação, que estava além da capacidade do Estado brasileiro. O que eu disse aqui está baseado na tese de doutorado da Perrault, né, da Charlotte Perrault, e esse é o primeiro episódio que eu queria trazer para vocês, tá? E guardar essa ideia de uma empresa ter uma capacidade superior a um Estado, né?
A segunda ideia vem da identificação de corpos, né, de dedos sujos ao duplo clique. Né? Nós sabemos, pelos estudos que são mais ligados hoje aos estudos das ciências sociais, mas são estudos que visam desfazer uma série de fronteiras disciplinares, né? Esses estudos mostram que a construção do mundo moderno está associada a um desfile de novos objetos e novos sujeitos, né? Então, esses objetos são desde objetos tecnológicos, né? Seja o celular, a televisão, o radar, o trem, o aço, né? Durante esse período da modernidade, quer dizer, nos 3, 4 últimos séculos, passa por objetos que são mais ligados à sociedade ou às ciências sociais, quer dizer, a ideia de democracia, que pode ser rebatida lá para os gregos, mas a democracia moderna imbricada com os equipamentos, quer dizer, a democracia brasileira depende de uma urna, depende de transporte, depende de comunicação, né? Então, ela está imbricada com as coisas, né? E até objetos cognitivos, que são também fruto de toda uma ciência construída após o iluminismo, né? E que você pode dizer que, né, a lei da gravidade, as equações de Maxwell, todo esse conhecimento aí, ele é moderno, no sentido de ele veio da Europa, ele não estava aqui, né? E ele é construído a partir de uma ideia de uma separação moderna também, muito forte entre um mundo de coisas em si, né, e um mundo de homens entre si. Coisas em si, as ciências naturais falam por elas, né, e o mundo dos homens entre si. Não se mistura. Quer dizer, átomo não tem nada a ver com democracia, nessa escolarização que a gente recebe desde pequeno, desde o primário. A gente vai separar, de um lado está a natureza e de outro lado está a sociedade, né? Isso é o que nós aprendemos na escola moderna. Mas uma nova natureza, né, acrescida de novos objetos, não entra em cena sem uma nova sociedade, né? Na verdade, ou na apreciação, ou na abordagem dos estudos sociais de ciência e tecnologia, né, você tem uma co-construção, né? A natureza é construída junto com a sociedade. O que está lá é inacessível. Nós temos uma ideia de natureza, nós falamos dela a partir de objetos que se tornam, que adquirem fronteiras, que adquirem forma, a partir no processo em que eles são conhecidos, né? A gente pode elaborar depois um pouco mais isso, né? E o objeto novo que eu queria focalizar aqui nessa segunda parte é o objeto que diz respeito à identificação de corpos terroristas, a partir do atentado das Torres Gêmeas, né, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Né? Esse atentado, esse novo objeto, né, ele abriu caminho, né, para que se possa identificar online e em real time, um corpo classificado como terrorista, mas também como estrangeiro, imigrante, criminoso, doente, vacinado, minoritário, pobre, mestiço, indigente, né, quando este corpo aparece no espaço e tempo global. Quer dizer, se você antes, vamos dizer, daqui a 50 anos atrás, certamente, né, achasse um corpo na rua, um corpo nu, né, sem roupa, e ele está ali na rua.
Como é que você identifica esse corpo? Né? Você poderia imaginar que tem uma natureza nesse corpo, que seria a impressão digital dele, por exemplo, a íris, né? A cor da pele dele, né? E que tem uma sociedade nesse corpo, a nacionalidade, né? O direito de ir e vir, né? A criminalidade, são coisas que dizem dizem respeito à sociedade naquele corpo, né? E nesses últimos anos, nas duas últimas décadas, nós presenciamos uma grande a construção, em termos de engenharia eletrônica, seria a construção o alargamento de uma faixa de passagem muito grande entre a natureza no corpo e a sociedade no corpo, né? Então, isso vai... você tem muitas maneiras de identificar cada vez mais aquele corpo no chão. Hoje você pode imaginar que você poderia chegar com um aparelho, abrir o olho do corpo, ver a íris e dizer, é fulano de tal brasileiro, ou é fulano de tal indiano, é fulano de tal americano, ele tem seguro, não tem seguro, ele foi a tais escolas. Quer dizer, puxa, toda a história desse corpo, né? Numa situação muito mais integrada, né? Eu vi que vocês receberam aqui uma pessoa que falou sobre o pós-humano, né? E toca nessa questão de até que ponto esses dispositivos podem vir a ser, inclusive, incorporados mesmo, né? Através de chips, de circuitos, em suma, de próteses, de artefatos no próprio corpo, né? Então, essa segunda parte, eu quero chamar a atenção para esse fato de que nós vivemos com os objetos, né? A nossa vida muda com o celular, a maneira de entender como é que nós nos relacionamos, como é que nós aprendemos, o que nós vemos, como é que nós fazemos amigos, como é que se namora, tudo isso muda com o celular. Não é possível você fazer uma análise mais completa, é uma palavra difícil completa, mas uma palavra uma análise mais rica de uma situação, se você não leva em conta as coisas, né? E isso nos termos ou na visão dos estudos sociais, a ideia é que quem age nunca é uma pessoa, mas é uma pessoa com uma coisa. Quer dizer, o John Law, um sociólogo inglês, ele diz, eu não falo sem o ar, não falo sozinho, né? E o Bruno Latour diz, o revólver em cima da mesa é um, o homem ao lado da mesa é um, o revólver na mão do homem é outro. Quem deu o tiro? Quem deu o tiro foi o homem com o revólver, né? Então, essa ideia que está por trás, né, do que... Ela está um pouco escondida, mas por trás das coisas que eu estou falando aqui, essa ideia de que isso requer uma nova teoria da ação. Quer dizer, quem age, né, não se age, se faz agir, né? Os humanos, né, e os novos dispositivos de identificação desempenham certos tipos de interação cujos efeitos possibilitam novos entendimentos e novas ontologias para os corpos humanos. Se for abandonada a noção de corpo como uma residência provisional de alguma coisa superior, né? Uma alma imortal, o universal ou o pensamento, né? Esmaecendo as noções até agora mais estabilizadas de corpo. O que vem a ser o corpo se você começa a incorporar próteses, se você começa a reconhecer que a ação nunca é feita por um sujeito.
Vamos guardar, então, essa ideia, né, de que nós agimos junto com os objetos, né, e que o uso, né, as coisas estão misturadas com a maneira que a gente vive, e elas são, não está escrito aí, mas elas são resultado, digamos, nós vamos chegar na engenharia a partir daí, né? Quer dizer, quem faz as coisas e a que as coisas se prestam a fazer, né? E aí nós vamos entrar na terceira parte, né? Que são as mudanças de governança, de pai para filho. Aí, aqui nesse ponto, eu queria adiantar uma parte das inconclusões, né? Para a gente guardar antes de entrar na terceira parte propriamente, né? E elas estão resumidas aí, eu vou ler devagar, em função da gente ganhar tempo, porque são as disputas pela direção da tecnologia acontecem em escalas muito variadas e podem mobilizar vultosos recursos e ser muito assimétricas, envolvendo coletivos muito díspares, tais como movimentos sociais, empresas e países, né? Por exemplo, durante a Guerra Fria, os mísseis balísticos ganharam precisão a partir da visão de mundo de poderosos coletivos industriais militares nos Estados Unidos e na União Soviética. Coletivos muito mais poderosos do que aqueles que os movimentos pacifistas puderam mobilizar, né? Eu vou ler aqui para vocês um parágrafo, só que eu não botei nos slides, do Donald Mackenzie, que fez esse estudo. É um sociólogo também, historiador, bastante conhecido nesse campo dos estudos sociais, e ele estudou como se construiu a precisão dos mísseis intercontinentais na época da Guerra Fria, né? E aí ele diz o seguinte: pois, embora o obstáculo para se atingir maiores precisões, quer dizer, um míssil que tinha uma precisão de 1 quilômetro, passar para uma precisão de 100 metros e depois chegar numa precisão de 20 metros, né? Essas maiores precisões, com uma determinada tecnologia, não possa ser ultrapassado, esse obstáculo, né, ele pode ser ultrapassado, ele não pode ser ultrapassado, mas ele pode ser contornado pela adoção de novas formas de direcionamento. Aqueles que desejam estancar o aumento da precisão dos mísseis poderiam focalizar seus esforços em impedir que essas novas formas se tornassem realidade. Mas eles não farão isto se acreditarem que as precisões dos mísseis continuarão naturalmente a aumentar. O que ele mostra? Um exemplo que fica mais claro é o seguinte: pensa, por exemplo, na indústria dos relógios mecânicos na Suíça. Aí, você pode aumentar a precisão desses relógios até um certo ponto, mas você não vai jamais chegar na precisão de um relógio eletrônico. Mas a indústria do relógio eletrônico é outra, né? Ela saiu da Suíça, foi lá para a Ásia, tá? São outras empresas, são outros conhecimentos. O que ele mostra é que esses mísseis, quando eles passaram de 1 quilômetro para 50 metros, eram outros mísseis, eram outra indústria, eram outras empresas, eram outros engenheiros. Isso não é uma passagem natural. Vamos aumentar a precisão dos mísseis, né? Não é isso. Isso requer um esforço, né, político, econômico enorme, uma vontade muito forte de aumentar essa precisão, né? E que envolve muito atrito, muito convencer muita gente, envolve muito dinheiro, né? Então, não é naturalizado, isso não é uma coisa natural, né? E o que ele diz, o Mackenzie, né, é que se isso é naturalizado, o ímpeto das pessoas se engajarem e se mobilizarem politicamente para alternativas é muito menor, né?
Então, ele diz, mas se predomina a visão de que a construção de mísseis cada vez mais precisos é um processo natural, as pessoas se mobilizam menos contra a construção dessas armas. Neste caso, ao final, a existência dessas armas aparece como resultado natural do que Mackenzie denominou uma profecia autorrealizada. Quer dizer, é natural, vamos aumentando, e aí vamos aumentando mesmo, você chega no final, aumentou. Foi uma profecia que se realizou. E, para terminar esse adiantado das inconclusões, que é de uma ordem diferente das outras inconclusões que eu vou falar, é que as escolhas desses fatos e caminhos se dão entre o que acaba por preponderar entre os desejos, emoções, aspirações e valores das pessoas e as coisas ainda sem forma, e o que as coisas ainda sem forma se prestam a fazer na co-construção de uma natureza-sociedade. Quer dizer, nota que aí nós estamos dando um passo mais para incluir as coisas no mundo e superar a separação de natureza e sociedade. E neste ponto é que eu adiantar que a finalidade dessa palestra não é ser premonitória, vocês vão entender por causa da terceira parte, mas justamente o oposto, é ser um modestíssimo breve contra a naturalização e trazer uma contribuição para o que aqui foi visualizado ou será visualizado seja problematizado e não se realize como uma profecia autorrealizada. Quer dizer, o que eu vou falar agora. Tá? A apresentação é no sentido de que o que eu vou falar não seja uma profecia autorrealizada, mas que ela não seja naturalizada. Então, voltando agora à parte 3, o mercado não atua sozinho e não é moralmente contra associar-se ao Estado. Se o mercado precisa de ajuda para construir uma internet confiável, ou se o Estado entende o valor de uma maquinaria de computação confiável para os seus próprios objetivos de controle, por exemplo, no caso da identificação dos corpos, Então, o Estado ajuda a desenvolver e consolidar a maquinaria de computação cujo conhecimento residirá no mercado. A tecnologia, falando assim mais sinteticamente, ela está nas empresas, ela está nos engenheiros que são empregados das empresas. Quando não são empresas, são grandes instituições que hoje têm uma... não vamos explorar tanto isso, mas se pega uma instituição como o MIT, ela é uma instituição tão compromissada ideologicamente com determinadas maneiras de existir e de viver, quanto as grandes empresas. Então, são os engenheiros que detêm isso, e essa tecnologia, então, está detida pelas empresas. Os engenheiros das corporações definem e detêm os conhecimentos da arquitetura do hardware-software, da maquinaria de computação, instalada no planeta. Hoje você vai em qualquer fronteira, você chega no aeroporto, em qualquer lugar do mundo, você bota lá o seu dedo e você está identificado. E o Estado passa a depender do mercado para compor os enquadramentos onde situar suas ações, superando, não sei, a época em que o filho mercado precisou do pai Estado para construir a plataforma de lançamento da maquinaria de computação que lhe é própria. Tem uma entrevista muito interessante de um professor, o sobrenome dele é até Mostafa, do Caltech, em que ele denuncia que as universidades americanas hoje não têm capacidade computacional para fazer pesquisa em inteligência artificial. Ele faz até uma velada crítica ao governo americano, e diz, o Caltech não tem, as universidades não têm. Quem tem
esse poder computacional hoje são as grandes empresas, Google e Facebook, né? Mesmo as universidades americanas, mesmo o Caltech, não tem esse poder de computacional, né? E houve, né, uma fase, né, de encantamento com os novos objetos trazidos por corporações tipificadas pela Google, Amazon, Facebook, Apple. Tem essa expressão GAFA, ela surgiu na França, aí por volta de 2012, justamente com as primeiras letras dessas empresas. Você podia botar a Microsoft aí também, né? E normalmente numa atitude assim crítica, né? Essas corporações eram vistas como fadas madrinhas, trazendo facilidades e comodidades antes inimagináveis, veículos para novas maneiras de viver o cotidiano. Mesmo no Brasil, onde a disponibilidade e a qualidade das novas comodidades variam enormemente e nem sempre se concretizam tão bem, né, para quem, elas gozavam e ainda gozam de grande prestígio. O fato é que, apesar disso, assim que ficou claro que elas se assumiram institucionalmente como corporações privadas e seus dirigentes revelavam suas ideologias, surgiram algumas dificuldades, né? De marcas admiradas, vou pegar aqui, facilitar, de oásis sonhados onde trabalhar, elas passaram a ser vistas também como uma ameaça à neutralidade da internet, à privacidade das pessoas, aos direitos trabalhistas e dos consumidores e à soberania dos Estados. Elas praticam a evasão de impostos, elas submetem os trabalhadores a condições desumanas, elas invadem a privacidade, elas vendem as suas informações, elas têm práticas monopolistas, elas influenciam as eleições, etc. Os Estados podem e estão reagindo. As condições de trabalho por elas impostas podem e são denunciadas, a partir daí algumas melhorias são alcançadas. Elas vão enfrentar e estão enfrentando processos à luz das leis antitrustes. É claro que a venda de bancos de dados, assim como de serviços de assessoria nas eleições, podem ser mais bem regulamentadas. Pode haver e está havendo maior divulgação, explicação inteligível e conscientização de que você está cada vez mais frequentemente permitindo fazer com os seus dados, né? O que você está permitindo? Quando você, por comodidade, concorda que essas empresas podem fazer uso legal de suas informações, o que pode ser definido de forma ser bem diferente de uso ético dessas informações. Sim, tudo isso é verdade, ou pelo menos parcialmente verdade, havendo variações entre uma corporação e outra devido também aos tipos de produtos que oferecem, né? Mas um estudo comparativo das receitas das corporações e de governos nacionais indicou que, em 2017, dentre as 100 maiores dessas entidades econômicas no mundo, 69 eram corporações privadas e 31 governos nacionais, né? A presença relativa das corporações é ainda mais dominante quando se considera as 200 maiores entidades. 157 eram corporações privadas e 13 eram governos. Quer dizer, se você pega o faturamento bruto dessas corporações e o PIB, ou melhor, a arrecadação desses estados, tá? Na verdade, essa tabela está na internet, o Brasil é o último país que não tem nenhuma corporação maior do que a arrecadação dele, tá? O seguinte, depois do Brasil já vem uma empresa privada. E aí, como diz aqui, das 100 maiores, né, dentre as 100 maiores governos e corporações, 69 são empresas privadas. Ou seja, são organizações imensas, né, e muito poderosas, né?
passar aqui. A escala, né, a abrangência e a capacidade inéditas de criar relações, vincular informações armazenadas na maquinaria de computação e considerar, dirigir, induzir e destruir, né, relações e vínculos em redes sociais mostram a vantagem específica que gradativamente a maquinaria de computação configurou nas últimas décadas, né, e ela está colocada nas empresas, né. A maquinaria de computação proporciona a essas corporações, em primeira mão, uma capacidade de atuar para além da capacidade dos estados, a lá a capacidade das tabuladoras, né, que proporcionaram à IBM há um século atrás, né. Vale chamar a atenção não só para o que elas têm em comum com a IBM de 1930 no Brasil, mas também para o que elas acrescentam a isso, ou seja, a capacidade de atuar de volta sobre coletivos, as chamadas bolhas nas redes sociais. Não é só que elas têm uma capacidade maior que o Estado, isso já houve outros casos, mas elas têm uma capacidade de modificar o coletivo, modificar o conjunto de cidadãos, digamos assim, né? Assim, o filho mercado, né, seus engenheiros, transforma sua capacidade dita técnica, que supera a capacidade do pai Estado de conhecer a população, através de coleta, classificação, mineração, combinação de informações, né, em uma ferramenta que aparece como natural, narrada, coletiva, de intervenção política, né. Apareceu um cartoon, logo no começo, talvez há uns 15 anos atrás, ou mais, em que, nessas visitas tipicamente americanas, né, que uma pessoa importante vai visitar uma escola de crianças, e o Zuckerberg chega na escola. Estou vendo que vocês conhecem essa história, né? Ele chega e tem uma menininha, tem uma menina que ela está meio debruçada assim, ela olha para ele e diz assim: meu pai disse que você é do mal, né? E ele responde para a menina: ele não é seu pai, né? É essa situação, né, que se tem com vamos dizer assim, caricaturada o poder dessas empresas, né? Agora, o crime, né, o cerne do deslocamento que desequilibraria ou desequilibra a Santíssima Trindade moderna está tensionado por ideologias, né? Aí, esses nomes que agora a gente ouve cada vez mais falar deles, né? Talvez, não é mais o Bill Gates, né? É o Elon Musk, como eles dizem, né? Eles têm uma ideologia. Eles, tipo assim, né? Cada espectro da direita encontra seu Olavo de Carvalho, né? E então, eles usam, né, eles são alunos, né, da Ayn Rand. A Ayn Rand é uma filósofa, né, alemã. Está aqui o livro dela e a cara dela. Ela já faleceu há pouco tempo. Ela, assim, se for resumir, ela tem uma filosofia do egoísmo. Sabe? Ela vai justificar filosoficamente o egoísmo. Você viver para você, para se satisfazer, não é nem de longe, embora algumas pessoas vão fazer esse salto com o Adam Smith. Não é isso que ela está dizendo. É algo completamente diferente, né? E esses homens aí, né? Nota que, inclusive, o Alan Greenspan, que foi, durante anos, o presidente do Fed, né, do Banco Central americano,
também era discípulo dela. Eles não é que eles não tenham uma ideologia, eles têm sim uma ideologia, e isso é um grande perigo, né? E aí nós vamos chegar às inconclusões, para nós chegarmos nas perguntas, né? Em meio ao projeto político tipificado pela GAFA, né, vamos pensar aí, por essas grandes corporações, né, situa-se fora do Ocidente algo aparentemente ainda por decifrar: o Estado chinês. Vejamos os pontos que o Zhang Weiwei, que é um assessor, né, do ex-premier chinês, e que fez um livro que saiu primeiro em mandarim, mas depois saiu em inglês, e é um best-seller de a onda da China, né, China Wave. Ele diz que as democracias ocidentais têm o que ele chama de defeitos genéticos, né, defeitos genéticos do modelo ocidental, né? E vamos ver quais são esses defeitos que os chineses estão cada vez mais dizendo que são os defeitos do Ocidente. Hoje a gente já ouve outras vozes, né, dizendo isso. Primeiro, a suposição ocidental de que os seres humanos são racionais, né, pressupõe que eles podem exercer a razão para fazer escolhas racionais ao votar. Mas até agora, todos os estudos científicos relevantes provaram que os humanos podem ser irracionais e até ultra-irracionais, né? A ascensão das mídias sociais forneceu um terreno fértil para a disseminação da irracionalidade. Então, eles veem isso como o primeiro defeito genético das democracias ocidentais. Estão falando principalmente, é claro, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, né, do Ocidente. O Brasil gosta de se considerar ocidental, mas não é, né? Claramente, né? O the West and the rest. O Brasil é parte do rest, né? Segundo, o conceito exagerado de direitos individuais e o declínio das responsabilidades individuais também são um problema. Existem tantos direitos, cada um dos quais exclusivo e absoluto, muitas vezes levando a um conflito de direitos, o que amarra, né, e mobiliza as democracias, né, ocidentais. Terceiro, a crença na importância procedimental nas democracias ocidentais é admirável, eles dizem, mas na prática tem prejudicado a capacidade de funcionamento do governo. A democracia ocidental evoluiu para uma democracia procedimental. E, uma vez que o procedimento seja considerado correto, não importa quem chega ao poder. A democracia ocidental foi atolada pela importância processual, né? Notem que a gente pode ver isso em vários níveis, tanto no nível da democracia, como no nível até burocrático de condução de uma instituição, de uma universidade, né? O que é como se, né, vocês que conhecem programação, é como se a certitude e a correção de um programa se resolvesse na fase sintática, sabe? É a sintaxe que interessa. Compilou, sabe? Está sintaticamente correto, então serve, né? Toda a parte semântica, a parte pragmática da semiótica é ignorada, né? Então, se uma coisa é legal, ela é boa, né? E se você justifica legalmente um processo, ele está justificado, não há o que discordar dele, né? E os chineses estão dizendo, isto é um problema,
né? A gente viveu aqui no Brasil, né, eu não preciso entrar em detalhes, justificativas de processos muito violentos a partir da correção legal desses processos. Tá? Foi tudo legal. Então, tudo bem. E os chineses estão denunciando isso. Né? Não, o outro aqui. Ele desafia o vem-vem, né? Vei-vei, desafia a que se aponte um país que tenha feito, nas últimas décadas, mais reformas do que a China fez com um partido só. Nos Estados Unidos, ele provoca, há 2 partidos, mas não há reformas de fato, porque o econômico sempre se sobrepõe ao político, e isso impede as reformas já no nascimento, o que não acontece na China, porque o partido prioriza o político sobre o econômico. Né? Novamente, cada vez mais gente está dizendo isso, cada vez mais gente está indo à China e reconhecendo que aquilo ali, de repente, brotou um mundo completamente diferente lá, inclusive completamente diferente do que se esperava. Né? É isso, gente. Eu estou, então, ansioso para ouvir as perguntas. Tá, obrigado pela palestra. Uma pergunta sobre esse último, esse Vei-Vei. Ele contrapõe, ou vamos dizer assim, então, de certa forma, então, ele está criticando, né, o lado ocidental, mas ele contrapõe, favorecendo, ou em favor do modo chinês né, que desenvolveram, né, desde 1990 para cá. Quer dizer, a minha pergunta é isso, né, se ele, de certa forma, faz apologia do que acontece na China. Eu acho que certamente. E qual seria essa? Eu acho que certamente ele faz a apologia do que está acontecendo na China. Certamente a gente não deve escrever o que ele está dizendo em pedra. Né? Agora, o próprio título do livro, né? o Rise, né? o aparecimento, o crescimento de uma nova era civilizacional, o que ele focaliza principalmente os defeitos do Ocidente. Né? E ele diz que o Ocidente ele não consegue se reformar. E o Ocidente está preso numa uma visão linearizada, né, uma visão de uma dimensão. Né? Você tem uma maneira de viver e você não vai abrir mão dessa maneira de viver, e você tem uma maneira de organizar, você tem certas hipóteses, e o que ele diz é que essas hipóteses, na verdade, estão furadas. Né? São as hipóteses do iluminismo, basicamente. Né? Você colocou a razão, né? E que é uma razão histórica, é uma razão europeia, né? É uma razão qualificada, né? Como o que vai resolver como os homens vão viver entre si, como é que nós vamos nos organizar. Porque antes nós nos organizávamos pelas escrituras, pela Bíblia. Né? Era o pensamento religioso, né? O conhecimento revelado nas escrituras que organizava a nossa vida. Com o projeto iluminista, Deus saiu, no sentido de que passou a ser alguma coisa de foro íntimo, né? Eu tenho a minha religião, você tem a sua, mas a escola dos nossos filhos não vai ser organizada nem pela minha religião, nem pela sua, vai ser organizada pela razão. Né? E essa razão nos foi apresentada como uma coisa universal, né? Que todos os homens, todos os humanos, todos os homens e mulheres seriam capazes de ter a razão, não uma razão qualquer, mas essa razão iluminista. Né? E isso levou uns 300 anos
e construiu coisas que a gente pode admirar, né? Colocou um homem na Lua, né? Mas ela não é a única e nem ela é a melhor para organizar a nossa vida, né? Então, isso que ele está criticando. É claro que o que ele está fazendo é também uma apologia do que está acontecendo lá na China como uma alternativa, né? Ele está dizendo, vocês dizem que, se você ouve, ele diz isso literalmente, né? Se você ouve a BBC, ou se você lê o The Economist, você não entende a China. Ele disse, você não vai entender a China. Pode ler quanto quiser isso aí, porque você não vai entender a China, né? Então, ele apresenta, dizendo, vocês, o Ocidente, né, vê a China como uma ditadura, né? E uma democracia é sempre uma coisa boa para vocês. É muito difícil dizer que a democracia não é boa. Mas vocês estão errados. Vocês têm hipóteses, vocês têm defeitos genéticos. E nós estamos fazendo, aí ele diz, né, nós estamos fazendo muito mais reformas do que vocês. É isso aí que ele... Né, o livro dele é por aí, né? Ivan, primeiramente, um prazer tê-lo aqui. E um prazer ouvir as suas provocações, muitas provocações. É um prazer ouvir também no sentido da sua fala, de como você faz as mediações e traz, né, essa imbricação, né, de ciência, tecnologia e sociedade, né, falando dessa temática, mas trazendo essas relações. Isso é muito importante. Nós aqui, alguns professores aqui trabalham nessa via, é importante trazer essa reflexão. Ouvindo aqui você, lembrei aqui de algumas temáticas, né? Quer dizer, quando você fala de capitalismo monopolista, essa é uma discussão do final do século XIX, ou seja, algo, né, não muito recente, que já vimos o poder, né, desses grandes conglomerados se formando, né, isso já no final do século XIX, né, e ao longo do século XX essa discussão se aprofunda. Né? Ernest Mandel escreve, né, em meados do século XX, um texto que vai tratar desse assunto, justamente no momento de crise do capitalismo, na década de 60, mostrando como o capital está imbricado no Estado e tem uma influência muito grande nas decisões políticas, né? Mas eu queria trazer essa discussão um pouco mais para cá, né? Eu acho que essa Posso usar o seu e depois eu te devolvo. Alô. Essa discussão política, né, que você traz aqui, né, a gente pode pensar, a partir, né, da crise de 2008, um momento de inflexão do capitalismo e que leva à hipótese de estarmos vivendo hoje uma nova reestruturação produtiva. Eu trabalho com um conceito que eu chamo de reestruturação produtiva da manufatura avançada. Mas é uma ideia, né, que traz uma perspectiva de que esse novo movimento, né, de ciência e tecnologia, uma nova organização, né, empresarial e também, né, do Estado, da sociedade, muito apegada a essa ideia do Mandel, né, de trazer rendas tecnológicas e trazendo, né, um processo, né, de continuidade e descontinuidade no capitalismo, né, porque você tem a manutenção da lógica do capital, mas buscando, né, um aprofundamento de competitividade. E quem tem feito isso, justamente, são os principais estados mais desenvolvidos, né? Então, você tem a Alemanha com o projeto Indústria 4.0, você tem os Estados Unidos, né, trazendo o seu projeto Manufatura Avançada, você tem a China trazendo o Made in China, já tem a terceira versão desse Made in China, né, que traz uma reflexão de uma associação, né, de grandes empresas, grandes conglomerados com o Estado, e, inclusive, em alguns países, como a Alemanha, traz para o debate e para a discussão os próprios trabalhadores e sindicatos, né, trazendo uma reflexão para uma mudança que está sendo realizada. E nós, no Brasil, discutimos, engatinhamos nessa discussão, utilizamos conceitos também importados, né? Ora manufatura avançada, ora indústria 4.0, essa discussão, estou falando de discussão governamental dos ministérios. E
E tem aqui e há hoje então essa imbricação muito grande entre Estado, entre empresas, né? Isso que mostra que qualquer avanço nessa seara vai depender justamente dessa associação. A gente tem visto isso, né? Nessa hipótese de uma nova reestruturação produtiva. Aí, quando você está falando aqui, né, ou se você falar da inteligência artificial, de tantas tecnologias que formam, né, esse grupo de tecnologias, essas diversas tecnologias, né, que hoje nós temos como avançadas, a gente vê que são esses grandes conglomerados que, como você apontou, têm o poder de desenvolvê-las, né, e coisa e tal. A minha pergunta vai nesse sentido, né? Como se engajar? Porque a gente percebe o movimento nacional de mimetizar esses desenvolvimentos, algo que a gente sempre fez, né? Quer dizer, mas, por outro lado, a gente ouve uma voz aqui ou acolá dizendo que nós temos singularidades e que nós podemos aproveitar dessas singularidades para o nosso desenvolvimento. Minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Como construir uma via alternativa, tanto tecnológica, científica, epistemológica, olhando para as nossas singularidades. É possível dar esse salto sem mimetizar, como a gente tem feito cotidianamente? Primeiro, obrigado por sua pergunta, né? É claro que eu sou incapaz de responder a essa pergunta, assim, talvez satisfatoriamente, ou melhor, responder essa pergunta como para quem tem a expectativa de uma resposta, assim, para o presente, uma resposta que seja diferente de uma aposta, né? E aí eu começaria dizendo que essa resposta não pode vir de uma pessoa. Ela pode vir, sim, e aí eu sou otimista, ela pode vir, sim, da inclusão da diversidade brasileira, da inclusão da não sei se saiu, diversidade brasileira. Por exemplo, cotas. Nós temos que colocar, né, a população brasileira, os pobres, na escola, na universidade. Eles têm que ter educação. Qual é o perigo? Quanto mais escolarizados nós somos, mais vítimas potenciais nós somos desse mundo do colonizador. A resposta do que você, né, para a pergunta, eu acho que vem daí. Não é uma pessoa que vai dar, tá? Não é o Lula que vai dar, inclusive, mas ele vai na direção, né, na medida em que ele, por exemplo, seja ou patrocine uma coisa inclusiva, né, na medida em que a gente tenha mais em todo o aparato educacional pessoas que representem a população brasileira e não sejam, né, brancos, no sentido brasileiro de brancos, como é atualmente, nós vamos, quem sabe, nos aproximar de uma resposta de desenvolvimento, e aí eu vou falar sobre essa questão um pouquinho, desenvolvimento que não seja mimetização do Ocidente, né, que leve em conta o que nós temos aqui. E aí, uma das coisas que eu acho que é necessária nesse processo é fazer a crítica, a intelectualidade brasileira fazer a crítica da ideia de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento não é crescimento econômico. Não pode fazer uma identidade aí daquelas três tracinhos. Desenvolvimento é igual, né, fortemente igual a crescimento econômico, né? Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, democracia é fortemente igual a capitalismo. Não é isso, né? Então, a intelectualidade brasileira tem que fazer existem
autores que fazem isso e que tentam, né? Infelizmente, não são normalmente os autores mais adotados, né? Você tem, por exemplo, Paulo Freire é muito mais adotado no exterior do que no Brasil. E é uma pessoa que diz, olha, o conhecimento é situado. Ele diz, ó, eu penso a partir do lugar onde eu estou. Eu não penso a partir de outro lugar. Então, se você está no Brasil, né, você está na COP, uma escola de engenharia com programas de pós-graduação nota 7, e o banheiro está sujo, sabe? Você não está em Harvard. Sabe? Não adianta você achar que você lê os papers de lá, entende, e aí você se identifica com aquilo. Tá? Você está ali. Mas você tem que tratar das questões que estão ali. Mas o Paulo Freire não é tido como... ele não recebe no Brasil a atenção. Né? Você tem um economista como Celso Furtado e tem um economista como Guedes, que diz, quando eu fui para Chicago, eu achava que o Celso Furtado era importante. Quando eu voltei, eu achei que ele não é nem um pouco importante. Então, você tem um movimento de... na realidade, isso é uma coisa política, quer dizer, essas escolhas. Né? Então, esse fluir, quer dizer, o devir aqui no Brasil depende muito da gente ser capaz de, não é assim, ser contra a importação de ideias, inclusive, mas ser contra a importação das ideias que fecham as caixinhas. Você tem que ter uma coragem de pensar fora das caixinhas, para ver se, ao pensar fora da caixinha, você é capaz de saber, ou analisar, ou ponderar se aquilo é uma coisa que tem percurso, se vai vai transformar aqui a situação local numa direção que você quer, e essa pergunta é política, não tem jeito, né? Porque são opções. Você pode optar, olha, eu quero um mundo para poucos. Esse pessoal aí é radical nisso. Né? Eles querem, a Ayn Rand é radical nisso. Talvez exagere, mas você pode ser assim, olha, com essa questão, não tem planeta para todo mundo, né? Desse jeito de viver. Eu não quero abrir mão do meu jeito de viver. Então, do meu jeito de viver, dá para quantos? A pergunta fica, quem vai ficar? Se não dá para 7 bilhões, dá para 1 ou dá para 3, quem é que não vai sobreviver? Quem é que vai ser dizimado? É uma questão política atual. Quer dizer, isso é uma questão que a gente está vivendo agora, não é uma questão teórica, não é uma questão utópica. Né? E o problema do mimetismo é muito sério, porque a gente imita. Né? E vamos recebendo as novidades, né? Seja um trem, seja um carro, seja o celular, seja o carro elétrico, e nós vamos aqui imitando. Né? Então, primeiro eu gostaria de fazer uma provocação, né, que, na verdade, o discurso, a crítica pós-colonial é extremamente importante, né, valorizar aquilo que é brasileiro, enfim, né? Mas não são todas as culturas e povos muito mais híbridos do que eles se imaginam. Né? Muito do que a gente identifica como cultura japonesa, na verdade, veio da China, né? E foi readaptado. Então, assim, essa busca de uma aposta futura para o Brasil não deveria conter ambos os elementos das singularidades e daquilo que você estava falando no almoço, que vocês não tiveram, infelizmente, né? Da engenharia reversa, né? E das outras estratégias, né? Como países que chegaram mais tarde no desenvolvimento tecnológico, Japão,
até a Suíça, na indústria farmacêutica, né, que não aceitava a propriedade intelectual e antes de estabelecer a sua própria indústria farmacêutica. Coreia do Sul fizeram com a engenharia reversa, né, mas readaptando e ressignificando do seu próprio modo, né? Então, só buscando Sim. refletir que também tem esse lado, Sem né? dúvida. Porque os laptops continuam a ser importados, os carros, enfim, né? E onde é que estão os pequenos tratores que não são chineses, mas feitos por brasileiros para brasileiros, né? Sim. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. E, Adriana, você gostaria já de... Já faz? Já faz. Primeiramente, eu quero agradecer pela palestra e dizer que muito me surpreende ver um engenheiro formado em jurídica trazer tantos dados, né, que extrapolam o campo da engenharia. Então, eu realmente fico muito feliz, né, devido a essa articulação que foi desenvolvida, tocou em questões extremamente importantes e atuais hoje. E eu gostaria de questionar a seguinte, não sei se o senhor teria uma análise sobre isso, mas o que me parece, e voltando à questão da China, que eu acho que ela é bastante pertinente no momento atual, quando a gente trabalha com a questão do homem e natureza. Porque junto com a questão do homem e natureza, está intrinsecamente a questão da cultura, o quanto a cultura importa, e o quanto a cultura é uma forma de poder. Por mais que a gente estabeleça a tecnologia ou o capital como forma de poder, a gente sabe que a cultura é muito importante justamente devido às questões do cotidiano e como que isso se direciona. E a questão de estudo de mentalidade, da história das mentalidades. E a China, ela tem uma mentalidade, uma forma de pensar e de agir muito diferente da nossa e que muitas vezes a gente não consegue entender. E um dos movimentos que a China vem fazendo hoje, que eu considero extremamente importante, e isso, falando em termos de Brasil, é um movimento de expansão do mandarim. A China vem hoje fazendo uma série de acordos bilaterais com as universidades brasileiras e está dentro dessas universidades mandando professores universitários qualificados para ensinar o mandarim dentro das universidades. O que ela está colhendo com isso? A gente sabe que quando se trabalha com cultura, a gente sabe que a colheita ela vem num prazo maior. Essa colheita não é imediatista. Eu não posso desenvolver uma política voltada para um poder através da cultura para eu colher daqui 1, 2 anos. Mas qual é a colheita que a gente já está vendo hoje? Uma série de alunos nos cursos de pós-graduação trabalhando com o tema China. E aí no campo da defesa, tecnologia, relações internacionais, história, enfim. E isso era uma prática que foi muito adotada no Brasil, principalmente pela Alemanha, pela França, com a expansão dos cursos de língua, né, as alianças francesas, o Instituto Goethe, enfim, e uma série de outros projetos que daí vinham justamente para quê? Influenciar o meio acadêmico nesse conhecimento e essa dedicação em relação ao país. E hoje a China faz isso, que, a grosso modo, né, vamos dizer, num mundo completamente conectado como nós estamos hoje, né, seria uma política já realizada por outros, né? E, no entanto, a gente vê a China, eu entendo a China hoje como uma potência, e ela vem se direcionando através dessa política cultural. Então, eu gostaria só de saber qual a sua leitura a respeito dessa questão atual. Para mim, a metáfora, minha metáfora preferida a respeito do que você falou, e tem tudo a ver com engenharia reversa, é a antropofagia. É comer o estrangeiro e tirar dele o que ele tem de bom. Quer dizer, de jeito nenhum seria uma impossibilidade, inclusive, você jogar fora, sabe, todo o edifício de conhecimento ocidental e achar que nós poderíamos viver a partir de conhecimentos, né, tirados, por exemplo, exclusivamente do Ailton Krenak, né, que eu acho que é uma pessoa que expressa bem, assim, eu quero ficar junto com o meu filho durante os primeiros anos
da vida dele. Eu não quero viver num apartamento trancado num edifício de 20 andares. Eu não quero ter um horário de trabalho. Ele diz tudo que ele não quer do Ocidente. Ele tem sabedoria, ele tem muita sabedoria e ele tem muita coisa a dizer para o Ocidente. Mas eu acho que a gente tem que comer o Ocidente, sabe? O garfo e a faca é engenharia reversa, do ponto de vista da engenharia, né? Porque, e isso nós estávamos conversando no almoço, né? Isso se deságua realmente, eu acho, diretamente na questão do direito. Quer dizer, hoje em dia, você fazer engenharia sem fazer uma certa engenharia jurídica, você está fadado ao fracasso. Sabe? Você, o ITA, por exemplo, deveria ter, sim, departamentos desenvolvidos que apreciasse toda uma área jurídica, porque nós somos aprisionados. A questão aí do poder da cultura, não adianta você juntar aqui 30 brilhantes alunos e fazerem um projeto de um celular aqui. Não vai conseguir fabricar de jeito nenhum, porque você vai dizer, não, aqui você infringiu essa lei, aqui você infringiu outra, aqui você usou esse componente que não pode. Aqui, entendeu? Então, você tem que ter essa capacidade. Do contrário, você vai dar com os burros na água. Né? E nessa questão da cultura, eu não sei o quanto eu posso te satisfazer. O que eu ouço dizer é que os chineses têm uma abordagem bastante diferente do Ocidente nessa questão, porque o Ocidente tem um ímpeto colonizador, quer dizer, tanto na parte econômica como na parte religiosa. Né? Quer dizer, você faz a catequese, eles, ao chegar, né, foi discutido se os índios tinham alma ou não tinham alma, se eram humanos, não eram humanos, mas se eles tinham alma, eles tinham que ser catequizados, né? Eles tinham que ser salvos. E me parece, e o que dizem também, é que os chineses eles não fazem isso. Eles não têm nenhuma pretensão de interferir no modo de vida, exceto a intenção comercial. Eles querem fazer comércio, mas eles não querem te convencer para você ser católica ou protestante ou budista. Eles não têm nenhuma política chinesa nesse sentido. Né? Inclusive na África, onde eles estão fazendo muita coisa, né? Assim, construindo muita coisa de infraestrutura nos países africanos, sem nenhuma interferência no modo de vida, lá no modo de pensar deles, que é muito diferente. Né? Esse ensinar mandarim, quer dizer, você pode fazer isso com diversas finalidades. Eu também acho o seguinte, a China, né, por mais que o Wei faça a apologia da China, eu acho que lá as coisas não estão definidas. Né? Muita gente acha, quer dizer, você tem uma quantidade grande de milionários chineses que parece que estão no Partido Comunista, né? Então, aquilo ali também não se sabe direito para onde é que aquele negócio vai. Né? Mas parece que tem realmente, assim, do lado cultural, tem uma diferença muito grande entre esse ímpeto civilizatório, né, ocidental e a maneira com que os chineses se aproximam de outras culturas. Né? Kleber e Cassiano. Primeiro, assim, agradecer uma honra aqui, né? Eu tenho que chamar de professor e veterano, né? Porque, cronologicamente, uma década nos separa, né? A sua ITA L67 é o ITA L77, né? E nesse século XXI, né, quando eu abri o século XXI, né, teve até aquela coisa da virada do milênio, que seria que ia acontecer no mundo e tal,
eu comecei a investir mais pesadamente em saberes ligados ao ser humano, né? Por isso eu já também me permito me identificar, né, com um engenheiro eletrônico que também adora, né? Porque no final do dia todo mundo é gente, né? Ou seja, lidar com gente. E trazendo isso para a humanidade, eu queria ouvir, a partir dos seus estudos, das suas reflexões, é assim, como a gente estudou bem aqui nessa Alma Mater, sistemas de controle, né? Me sugere que o sistema de organização da humanidade, pensando a humanidade como um todo, parece que ele está se esgotando, né? Quando o sistema se esgota, a gente aprendeu isso aqui, e muito bem, ele vai ser substituído por um outro sistema. Quer dizer, aquilo que até então funcionou, não funciona mais, não entrega mais, né? A humanidade está dizendo, olha, o que funciona agora não entrega mais, estamos precisando de um outro modelo que funcione, né? Então, me parece que a gente está numa transição, né? Entramos no século XXI numa transição, não sabemos o modelo, né? Como você mesmo acabou de falar, a própria China está meio que catando para onde vai, né? Eu percebo, né? Havia ontem uma entrevista na Euronews do o líder lá da União Europeia, eles também, né? Para eles é assim, a gente está aqui, temos guerra, temos ali a Armênia, a gente está tentando se ajeitar aqui com os Estados Unidos, e isso para eles é muito claro, a cabeça deles, esse é o Ocidente. Muito claro isso, né? Nas todas as palavras dele. E a gente, enquanto Brasil, né, sem fazer nenhum juízo de valor, quer dizer, existe tal como é, em verdade, né? E, claro, contando com toda a sua história, e pensando o Brasil não como Estado, mas como a nação brasileira. Ou seja, nós que habitamos aqui, né, e que produzimos e geramos, né? Nesse contexto global, a partir do seu olhar, das suas reflexões, onde tem espaço, porque sempre tem espaço, para nós sermos protagonistas, usando quem nós somos, né? E os etianos já mostraram isso há décadas, vão lá e fazem, né? É um exemplo de entrega impressionante, de desafio, né? No seu pensar, onde tem espaço para nós, enquanto ser humano brasileiro, nação brasileira, com toda a nossa história e as nossas potencialidades também, espaço de entrega, né? Como é que a gente pode, de fato, botar o pé no mundo enquanto humanidade? Qual é o seu pensar? Muito bem, Cassiano, adorei, porque daí nós temos mais alguns minutinhos. Bom, então eu agradeço também, professor Ivan, parabenizo, foi muito gratificante vê-lo falar aqui, e acho que o debate também, as perguntas foram feitas, e eu vou deixar uma provocação final, aproveitando aqui as palavras do Kleber, do Fábio, da Adriana, né? E vou fazer uma provocação no sentido, digamos, maroto da palavra. É o seguinte, a gente tem vivido no Brasil, desde os anos 90, um processo de reversão neocolonial. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o parque industrial brasileiro era maior que o da China e maior que o da Coreia. Hoje a China está lançando estações espaciais e nós estamos exportando soja para a ração de porco chinesa. Como é possível sustentar um projeto de desenvolvimento de engenharia reversa num país em que as classes dominantes brasileiras preferem jogar dinheiro na roda da fortuna dos juros mundial, perfurar petróleo na bacia da Amazônia, né? Transformar o rio Amazonas num igarapé, como ele está hoje, né? E não investir em ciência e educação e tecnologia. Se isso é uma questão de engenharia reversa ou se a gente precisa acontecer aqui uma Revolução Francesa para que isso se concretize. Essa é a minha provocação. Porque não teve uma revolução no Brasil, né? Nenhuma. Eu acho que é bom lembrar isso, que quando as repúblicas espanholas estavam declarando independência por meios revolucionários, não estou dizendo que a Colômbia é melhor que o Brasil, não. Não é isso.
Mas enquanto aqui as colônias espanholas estavam se tornando países independentes nos moldes republicanos, que naquela época era o mais moderno que existia, né? Que os Estados Unidos era um modelo, o antigo regime veio da Europa para o Brasil e se instaurou aqui, né? A coroa portuguesa é o antigo regime. A gente tem que lembrar isso. E depois disso a gente nunca teve uma revolução. Nem democrática e muito menos social. Tem uns loucos aí que acham que o PT é de esquerda, comunista, sei lá o quê, né? Mas isso é pairar 3 metros acima do real, né? A gente precisa lembrar disso. Então, eu acho que esse é um problema objetivo. Eu acho que muita gente, começando pela sua provocação, né? Eu acho que muita gente ia dizer que a gente precisa não de uma Revolução Francesa, mas de uma Revolução Brasileira. Porque a Revolução Francesa é que está morrendo. Nós estamos vivendo os escombros da Revolução Francesa. Ela que direcionou, junto com a ideia de ciência e tecnologia ocidental e a filosofia ocidental, a separação entre o mundo dos homens entre si e o mundo das coisas em si, de Kant. Tá? Então, junto com a filosofia, a Revolução Francesa é que criou esse modo ocidental de ser, de viver, esse modo de existência ocidental. Né? Então, acho que muita gente diria assim, o que precisa é de uma Revolução Brasileira. Agora, eu acho que tem também as pessoas que vão dizer, olha, a Revolução Brasileira, assim como uma revolução, é impossível. Né? Nós temos uma elite com poderes enormes, eles são muito habilidosos em interromper qualquer processo mais inclusivo, mais ou menos de 30 em 30 anos, quando você tem uma coisa, agora vamos, né? Mesmo que não saiba muito para onde que vai, mas quando você tem alguma coisa realmente progressista, né? vem uma interrupção no processo, né? Ou pelo menos uma tentativa de interrupção, até agora, mais historicamente, foi realmente interrupções no processo. Então, existe uma possibilidade, eu acho uma outra resposta, de você, de uma maneira muito brasileira e marota, comer o mingau pela beirada. Tá? Mas isso vai exigir da intelectualidade brasileira uma produção que eu acho que ela não fez, tá? Que é essa questão que chega na questão cognitiva, de você questionar os conceitos, questionar, sabe? Tem que botar todo mundo na escola, mas se você puser todo mundo na escola para aprender a ser europeu, você não vai fazer essa revolução. Então, tem que botar todo mundo na escola, sim, mas tem que discutir que escola. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem uma contribuição para a humanidade, né? Se a gente quiser usar essa palavra, porque humanidade é um conceito, né? E é um conceito europeu. Tá? Não é... É interessante como agora, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, né? Se você abre um jornal no Brasil, ou se você abre um jornal estrangeiro, né? Se você abre um jornal americano, um jornal inglês, mesmo um jornal francês, eles vão dizer que o mundo, né, está contra a Rússia. Não vou entrar aqui na questão do mérito, a Rússia invadiu lá, né? Mas que mundo, como mundo, se a maior parte dos países e a maior parte da população não está contra a Rússia, não se manifestou, não tem uma posição, mas eles vão dizer a humanidade está contra. Então tem muita manipulação, né, no uso da questão da humanidade. Mas eu acho que uma contribuição que o Brasil tem seria justamente com
com essa percepção, com as evidências de que os ideais, a gente pode até dizer, os ideais da Revolução Francesa sucumbiram, tá? O Brasil pode chegar com novas utopias. E essas utopias vão vir, eu acho, principalmente dos indígenas e dos negros, sim. Sabe? Eles é que são diferentes, eles não são como nós que estamos aqui nessa sala, sabe? A maioria, pelo menos. Eles têm desejos diferentes, eles têm ideias diferentes, e que soam, às vezes, muito estranhas, né? Mas eles é que podem, de repente, dizer, olha aqui, mas isso aqui pode funcionar, só que você não pode viver desse jeito, você tem que mudar um pouco, né? E aí, eu acho que nesse sentido é que um processo, e aí eu vou usar a palavra até que, né, pode ser criticada, mas num processo democrático, né, que pode surgir as contribuições do Brasil para o mundo. Um país, nós somos 200 milhões de pessoas, um território riquíssimo, né, colonizado. Nós temos que deixar de ser colonizados, nós temos que deixar de ser, né, o nosso ideal, o ideal do brasileiro é ser um americano, é ser um alemão, é ser um francês. Quer dizer, nós nos identificamos com o nosso colonizador. Realmente, o ideal de um japonês não é ser americano. Entendeu? Não é. Você vai, não, mas eles imitaram. É claro que imitaram. Né? E não tem nada ruim de imitar, né? Tem que comer, tem que fazer a antropofagia, né? E ver o que tem de bom ali e pegar e saber separar um do outro. E aí é que eu acho que pode ter a contribuição, uma contribuição para o mundo, né?